essa série na primeira carta. Foram 20 mensagens na primeira carta de João. E como é gostoso, meus irmãos e irmãs, podermos, como igreja, iniciarmos o estudo de uma carta e terminá-la. Essa não é a primeira vez, nem será a última, se Deus permitir. Já trabalhamos o livro de Atos, já trabalhamos Abacuque, já trabalhamos Miqueias, já trabalhamos Colossenses, já trabalhamos parte de Mateus, estamos trabalhando Romanos, e agora a primeira carta de João está no seu término. Vamos orar ao Senhor. Eu peço que todos os irmãos, por gentileza, fechem os seus olhos. Vamos falar com Deus, para que o seu Espírito nos fale. Eu peço também que não haja conversa, que estejamos todos atentos a esse momento em que a palavra do Senhor vai ser proclamada. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, a nossa gratidão ao Senhor por podermos ter a Tua palavra em nossas mãos e lê-la, poder estudá-la, poder compreendê-la. E sabemos, ó Pai, que todo o conhecimento que temos adquirido é para praticarmos, é para, ó Pai, desenvolvermos uma vida, vivermos uma vida segundo o Teu bom querer. Obrigado por Tua palavra, obrigado por concluirmos esse dia, ó Deus, a exposição da primeira carta de João, e que o Teu Espírito nos fale mais uma vez, como tem falado, que tenhamos uma fé fortalecida em Cristo Jesus e sejamos discípulos de Jesus, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. João, vamos nos lembrar, irmãos, que essa carta, João, quando escreveu essa epístola, o propósito dele é que o discípulo de Jesus, todos comigo, leiam, por favor. O discípulo de Jesus tem convicção de sua salvação e segurança no relacionamento com Deus e seus irmãos. Então, falar da primeira carta de João é falar desta convicção e desta segurança. O último capítulo que nós estamos trabalhando e terminaremos hoje, nós aqui identificamos que a vida de um nascido de Deus é marcada por convicções inabaláveis, né? Nós trabalhamos isso ao longo desse último capítulo. Vimos que a convicção de que pertenço à família de Deus, a convicção acerca da pessoa de Jesus, Deus, homem, homem, Deus, a convicção da vida eterna, a convicção de que Deus atende às nossas orações, a convicção de que a intercessão tem um papel fundamental para a vida cristã de nossos irmãos. E hoje nós encerramos falando sobre o nascido de Deus tem segurança da vida eterna. Eu lhe pergunto isso, você tem essa segurança? Amém. Você não tem como ter segurança da vida eterna se você não nasceu de novo. Veja só, a segurança da vida eterna, ela não é resultado de uma vida religiosa. A segurança da vida eterna não é resultado do desenvolvimento da sua espiritualidade. Há muitas pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade fora de Cristo, fora da cruz, e acham que estão bem na fita com Deus, mas estão ainda perdidos. Hoje vamos pensar sobre isso. O nascido de Deus tem segurança da vida eterna, e vamos ver o porquê que ele tem segurança e como é essa segurança. Vamos ler o texto então? Capítulo 5, versículo 18 ao término dessa carta. João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É impressionante olharmos que esses últimos versículos, João ele começa aqui com uma declaração impressionante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Há 5 verdades que esse texto nos apresenta sobre aquele que é nascido de Deus. Ele vai trabalhar 5 declarações fundamentais que precisamos ter, compreender. E a primeira declaração de João é que ele diz, olha o versículo 18, olha na sua Bíblia: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, qual é a afirmação que ele traz? Não peca.
João afirma com uma firmeza e uma segurança que precisamos ter. Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que é este não pecar? O que João, tanto no seu evangelho quanto nessa epístola, o que a teologia bíblica do Novo Testamento nos ensina acerca deste fato? Irmãos, não pecar é identificarmos que em Cristo Jesus eu sou liberto da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus eu não peco porque eu sou liberto daquela escravidão que outrora me encontrava. Isso é uma afirmação extremamente gloriosa, é uma afirmação extremamente fundamental para aquele que é nascido de Deus. É percebermos e constatarmos que nós temos uma segurança inabalável. Eu não sou mais escravo, eu não estou mais acorrentado, eu não sou mais aquela pessoa que no passado vivia sedento, vivia de uma maneira a qual não conseguia encontrar prazer e razão na minha vida, senão na prática, na vida de pecados. E é importante reconhecermos, meus irmãos, que quando João está colocando, é muito interessante que há duas aplicações muito preciosas desse versículo. Primeiro, quando nós olhamos João Calvino, um dos mais importantes reformadores da igreja, João Calvino, ele vai dizer algo muito interessante. Dentro do seu contexto que trabalhamos semana passada, retrasado do pecado para a morte, João Calvino vai falar que não peca para a morte. É impossível a um homem, uma mulher que foi gerado novamente pelo Espírito de Deus viver, pecar para a morte. É impossível aquele que nasceu de novo pecar para a morte. Ele vai dizer que quem não peca não apostata definitivamente da graça de Deus. Então é importante percebermos que quem tem realmente segurança do seu novo nascimento não vai ser condenado, não pecará para a morte. Semana retrasada vocês estão lembrados que o pecado para a morte é uma síntese da apostasia com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui então nós observamos que não somente isso, mas observamos que não sou mais escravo do pecado. É aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em sua carta. E como um texto paralelo, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Não precisa abrir a Bíblia, mas pegue o seu boletim. Você percebeu que a leitura bíblica alternada de hoje foi exatamente esse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 14. Acompanhe no boletim. Eu farei a leitura e vocês acompanharão até o versículo 6. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? É impressionante observarmos isso. O apóstolo Paulo aos Romanos, falando da justificação pela fé, falando que nós em Cristo morremos para o pecado, ele fala: como veremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Percebam essa declaração de Paulo: assim andemos nós também em novidade de vida. O nascido de Deus nasceu para viver em novidade de vida, não é mais escravo do pecado. Continuemos, olha no boletim. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora veja, irmãos, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que com o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem nasceu de novo é quem vai ter a vida eterna, quem tem a vida eterna. Quem nasceu de novo
aquele que já não é mais escravo do pecado. E a declaração de Paulo é muito preciosa, porque não existe nenhuma tentação pecaminosa, nenhuma prática pecaminosa que se estabelece para nós como uma prisão, como algo impossível de vencermos a tentação. Cada um de nós temos nossas áreas pessoais de tentação. Cada um de nós temos pecados que praticamos, dos quais sabemos que são contrários à palavra de Deus, e muitas vezes falamos: eu não consigo me libertar desse pecado, eu não consigo me libertar desse desejo pecaminoso, desse pensamento pecaminoso, desse sentimento pecaminoso. Eu estou com ódio, eu estou amargurado, eu me sinto frustrado, eu amo esse pecado que eu pratico, me dá tanto prazer na minha carne, eu não consigo me libertar dele, é mais forte do que eu. Quem declara isso precisa rever se verdadeiramente é convertido, porque não há pecado que seja escravizador para aquele que nasceu de novo. O apóstolo João, ele está nos deixando claramente afirmado que aquele que nasceu de novo não peca. Você se sente escravizado a que pecado? Que pecado lhe domina? Que desejo? Que pensamento? Que sentimento? Que prática? Que você considera impossível de vencer? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje você precisa reconhecer a verdade da palavra de Deus e saber que, se você nasceu de novo, o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Amém. O seu velho homem não existe mais. O seu velho homem foi colocado naquela cruz. Você não é mais dominado por aquele velho homem, porque ele foi crucificado com Cristo. Ou seja, se o meu velho homem foi crucificado, quer dizer então que hoje eu sou uma nova criatura, e nova criatura liberta do domínio do pecado. Ou seja, qualquer tentação na minha vida não é para mim impeditivo, não é para mim um obstáculo intransponível, mas capacitado pelos próprios Senhor Jesus, em obediência à palavra de Deus, negando o meu eu, negando a minha carne, os desejos da carne. Em Cristo Jesus eu posso vencer qualquer tentação. Não há pecado que seja impossível de ser mortificado. Por isso que Paulo vai nos falar que nós devemos mortificar, não o nosso velho homem, porque o velho homem já está morto, mas ele fala: mortificai a vossa carne com seus desejos e seus prazeres. Entenda isso. Quando ouvimos o Evangelho da Salvação, o Espírito de Deus nos convenceu, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, e a resposta que damos é a resposta de arrependimento e fé. Arrependo-me, porque reconheço que estou pecador, reconheço que cometo pecados, e nesse momento em que o Espírito de Deus me regenera, o meu velho homem é crucificado, o meu velho homem não existe mais, e agora eu sou nova criatura. Não há, amados irmãos e irmãs, prisões para nós que nascemos de novo. E temos um grande estudioso da palavra de Deus do século XIX, o nome dele é Evan Hopkins. Ele, um diácono anglicano do século XIX, ele diz essa afirmação que lerei, acompanhem comigo. Ele fala acerca da nossa nova vida em Cristo. Essa novidade de vida, olha só que importante, essa novidade de vida não é vida melhorada. Jesus não quer melhorar a tua vida. Não é vida reformada. Jesus não quer reformá-lo. Não é vida refinada. Ele não quer refiná-lo. Meus irmãos, o que é ruim não dá para consertar, tem que morrer. Então Evan Hopkins diz: essa novidade de vida não é uma vida melhorada, reformada ou refinada. É a velha vida sendo removida e substituída, para que você venha herdar o reino dos céus, para que você tenha a segurança da tua salvação. A tua velha vida precisa ser crucificada. O teu eu tem que ser crucificado, é morto e sepultado. Ele continua dizendo: novidade de vida não significa um recomeço da mesma vida,
tal como a árvore adquirindo vigor e nova estabilidade, depois de ser transplantada para um solo melhor e condições melhores. Não, é nova no sentido da obtenção de outra vida, tal como um ramo enxertado em outra árvore, compartilhando, recebendo a seiva e consequentemente sendo abastecida com novas propriedades e poderes, uma nova vida. Entende? Porque nós fomos enxertados na videira. Amém. Queridos, aquela velha vida foi crucificada, nós não temos mais nada a ver com aquilo. Nós fomos enxertados na videira. A nossa raiz é outra, não é mais a raiz de Adão. Nossa raiz é do último Adão, Cristo Jesus. Tudo quanto necessitamos para a vida cristã, para caminharmos nessa terra, vem da raiz, vem de Cristo. Ele continua dizendo: é nova quanto à sua natureza, uma nova fonte de vida, é uma vida que procede de outra raiz. Que isso é extraordinário. Não temos coisa mais fantástica para brilhar, para comemorarmos, vibrarmos, meus irmãos. Muitas das vezes nós olhamos para a vida e nos sentimos fracassados, nos sentimos derrotados, achamos que não vamos vencer a luta contra o pecado, achamos que essa história de não sou mais escravo do pecado é balela, porque pastor, não dá, não quero mentir, volta a mentir, eu não quero olhar com olhos impuros para um homem, para uma mulher e continuo olhando, eu não quero viver uma vida de falar mal do outro, mas continuo falando. E eu sei que isso não é condizente com aquele que nasceu de novo, porque eu continuo vivendo isso. Primeiro, faça um checklist. Eu verdadeiramente nasci de novo. Verdadeiramente o Espírito de Deus me regenerou. Se isso é verdade, se verdadeiramente me arrependi mediante o convencimento de Deus, e verdadeiramente creio em Cristo Jesus, a sua pessoa, na sua obra, não posso duvidar do novo nascimento, porque é obra de Deus, não é obra humana. Então eu preciso entender que aquilo que Paulo fala: fazei morrer os vossos desejos carnais, as vossas vontades humanas, os vossos desejos egoístas. E aí então prosseguiremos. O Evan Hopkins continua, ele diz, leia comigo aqueles que conseguirem: andar em novidade de vida não é fazer um novo esforço com velhos recursos, formulando e viabilizando novas energias da mesma fonte de vitalidade, mas sim caminhando na energia de um novo suprimento de vida, em união com uma nova fonte, mas isso envolve o fim da velha vida. Aleluia! Amém. Agora a gente pode dar um aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus. Que dá glória a Deus, você vai ganhar um carro novo, oh glória, aleluia, ele se empolga, né? Você esse mês vai ganhar um terceiro, oh beleza, né? Aí o pessoal se empolga, mas a gente fala uma coisa tão preciosa como essa, que você, o seu velho homem, a sua velha vida foi crucificada, e a gente não vibra. Está errado, irmãos. A gente está vibrando por coisas mundanas, coisas carnais. Temos que vibrar com as verdades espirituais da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos que vibrar com aquilo que é verdade das Escrituras. Então, o entregar-se a uma vida de pecados, o que precisamos compreender, que entregar-se a uma vida de pecados é incompatível com a nova vida de um nascido de Deus. Se você nasceu de Deus, se você verdadeiramente colocou a tua esperança em Cristo Jesus, se você não é um religioso, porque religião não resolve nada, religião é força humana, é obra humana, é ineficaz, é incompleta, é fracassada. Mas se você foi alcançado pela graça de Deus, a tua esperança está em Cristo Jesus, você pode verdadeiramente vencer as suas lutas contra as suas tentações e seus pecados. Vida eterna, irmãos. Você tem segurança da vida eterna? Verifique se você é nascido de Deus, porque talvez você ainda não seja, só seja um religioso. Quando o nascido de Deus comete atos pecaminosos, ele está agindo de forma contrária à nova criatura que é. É isso que precisamos compreender. O apóstolo Paulo nos diz aos Efésios: não entristeçais o
Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Quando um filho, uma filha de Deus, um nascido de Deus, peca, comete pecados, não tem como ele ficar feliz, não tem como ele se alegrar, porque ele entristece o Espírito de Deus. Ele sabe que tem falha, ele sabe que está em falta. Então, essa é a primeira grande verdade que o texto nos traz. E o apóstolo João continua a declarar. Olhemos novamente 1 João, capítulo 5, última parte do versículo 18. Ele diz o quê? Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. E o que é impressionante aqui é que o nascido de Deus, ele é liberto da escravidão do pecado, e o nascido de Deus, além de ser liberto da escravidão do pecado, ele é liberto do controle do diabo. Ô glória! Amém. Que bênção! Nós não somos mais mula do capeta, nós não somos mais pessoas que estão acorrentados a essa criatura poderosa, sim, mas é uma criatura. O diabo não é um antideus. O diabo não é uma expressão contrária de Deus. Ele não é Deus, mas ele se coloca como Deus. Ele se coloca como governador deste século. Mas aqui a questão importante percebermos é que como é que nós somos libertos do controle do diabo? João diz, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Existe um estudo bastante bacana de vários comentaristas, estudiosos da Bíblia, a quem se refere esse nascido de Deus, e existe uma concordância, numa distinção clara entre aquele do termo nasceu de Deus e nascido de Deus. Para muitos, aquele que nasceu de Deus refere-se ao Senhor Jesus, Deus Filho, o Filho unigênito de Deus. E aquele que nasceu de Deus guarda todo aquele que é nascido de Deus. O que é isso? Quem é que nos guarda do maligno? Jesus. Quem é que nos guarda de Satanás? Quem é que nos guarda das hostes espirituais do mal que operam nesse mundo? O Senhor Jesus. Irmãos, o quão é importante, há uma concordância com a própria epístola de João, quando nós olhamos para toda essa carta. Ou seja, é Cristo quem guarda o nascido de Deus, por isso o maligno não toca. É impressionante isso. Sabemos que Cristo Jesus não somente realizou a obra da redenção, dando a sua vida na cruz, cumprindo o seu ministério terreno, mas ainda hoje o Senhor Jesus continua nos guardando, continua nos protegendo. Ele é conosco. E a afirmação que ele diz aos discípulos em Mateus 28, qual que é? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso ter essa segurança. O Senhor Jesus está comigo. Eu não sou mais escravo do pecado. Ele está comigo, ele me capacita a vencer. E aqui é interessante tocar, essa palavra foi traduzida em João capítulo 20, versículo 17, como deter. Não é ideia de tocar, mas é ideia de deter. E aqui, irmãos, algo muito precioso para nós. O maligno não pode mais deter, não pode mais controlar a nossa mente. O maligno não controla mais aquele que é nascido de Deus. Ele pode nos oprimir, ele pode dar seus dardos inflamados, ele pode levantar-se contra nós, ele pode nos atacar, mas ele não pode nos deter. Ele não tem controle sobre nossa vida, porque somos guardados por Cristo Jesus. Ou seja, é o Senhor Jesus quem nos guarda. Você parou para pensar a importância dessa declaração? Meus irmãos e irmãs, nós não temos o que temer. É o Senhor Jesus que nos guarda. É o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus Emanuel. É o próprio Deus, Criador dos céus e terra, que nos guarda.
nós observamos com isso que o nascido de Deus, aquilo que eu já tenho dito, não é imune às tentações. A palavra de Deus nos diz que o maligno não nos toca, o maligno não pode nos deter, não pode nos controlar. Isso não é uma vacina que nos torna numa posição de impecabilidade, não pecarmos mais, não sermos mais tentados. Nós somos sim tentados. O maligno, ele está agindo para atingir os filhos de Deus, ele sempre está agindo. A Bíblia nos mostra isso. O apóstolo Pedro traz uma advertência, assim como também Tiago, irmão de Jesus, que diz o quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. A palavra nos mostra claramente acerca dessas verdades. Como é que o diabo age, irmão? Vamos abrir lá em 2 Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz, capítulo 2, versículo 26, uma verdade que hoje está sendo desprezada. As pessoas não estão atentas a isso. Eu quero dizer isso aos irmãos em alto bom som. A igreja evangélica de hoje está sendo seduzida por Satanás. Há muitos ensinos e práticas nas igrejas evangélicas que é resultado de curvar-se a Satanás. É curvar-se ao príncipe deste século. 2 Timóteo 2,26, olha na palavra. Ele diz: e tornarem a despertar. Vamos ler o contexto para os irmãos entenderem melhor. O apóstolo João está advertindo Timóteo Paulo está falando a Timóteo para que ele fosse fiel à palavra, e ele continuou dizendo, ele diz o seguinte, ele está se referindo àqueles que se desviaram, aqueles que estão por caminhos errados, versículo 26 mesmo, e tornarem a despertar, vamos 25, instruindo com mansidão os que resistem, estão acompanhando aí? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Aqui podemos aplicar nesse contexto em que o inimigo ele cria armadilhas. Os falsos ensinos têm esse propósito de fazer com que as pessoas estejam laçadas pelo inimigo, não reconhecendo os enganos que acreditam. E nós precisamos anunciar-lhes a verdade, confrontá-los com a verdade, com mansidão, com temor, com amor, na esperança de que se arrependam. Não somente cria armadilhas, mas ele também inflige o sofrimento. Vamos para 2 Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala, o que acontece com ele. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, Paulo está falando dele, tá, irmãos? Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quem está falando? Paulo. O que ele está dizendo? Que ele tem um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de não me exaltar. Versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. O que Paulo pediu para Deus? Deus, por favor, tira esse espinho da carne. E Paulo entendeu que aquele espinho na carne provinha de ataques satânicos. Ele pede a Deus. Versículo 9, o que Deus diz a Paulo? Ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Nós não somos mais controlados pelo diabo. Ele não tem mais controle sobre a nossa mente. Mas precisamos reconhecer, meus amados irmãos e irmãs, que o inimigo nos ataca. O inimigo quer que nós naufraguemos na fé. Ele quer que nós caminhemos, sigamos falsos ensinos. Ele quer que nós assumamos práticas cristãs contrárias à palavra de Deus. E não somente isso, mas o inimigo também, ele enche o orgulho. Vamos lá para 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 21, versículo 1. Crônicas, primeiro livro de Crônicas 21, diz o quê? Olha na sua Bíblia. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. É impressionante reconhecermos o quanto que a palavra de Deus é clara. Davi, ele quis buscar a sua glória, ele quis reconhecer o quanto ele era poderoso. Satanás o incitou a isso. Irmãos e irmãs, não sejamos ingênuos. Esse mesmo anjo caído não continua a agir nos dias de hoje como agiu no passado? Ou por acaso ele parou, ele está cansado? Não. Satanás continua agindo nas igrejas, continua agindo na liderança, continua agindo nas pessoas, incitando, influenciando, colocando os seus agentes secretos no meio da igreja, para que falsos ensinos, para que doutrinas de demônio seja proclamado, seja ensinado como se fosse sã doutrina. Não sejamos, portanto, um povo que acha que tudo é igual, porque não é igual. Não é igual. Eu não sei se irmãos viram, pega o seu boletim. No boletim de hoje nós temos uma pastoral escrita pelo Marcelo. A pastoral que ele escreveu, ele mandou para mim, falei, cara, muito bom. E aqui colocamos o boletim, Apostasia das Igrejas Evangélicas. Leia depois essa pastoral, não leia agora. Tudo isso, meus irmãos, serve para nós de advertência. João está escrevendo à igreja em Éfeso, mostrando-nos que somos libertos da escravidão do pecado, mostrando que não estamos mais debaixo do controle do diabo, embora ele age contra a igreja, o povo de Deus. Mas aí, olhemos aquilo que João diz na sua carta. Para que Jesus veio? Vamos lá, 1 João. Voltemos para 1 João. Para que Jesus veio? João vai falar. Capítulo 3, versículo 8. Olha aí na sua Bíblia. João diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que Jesus veio, queridos? Para desfazer as obras do diabo. Olhemos também no capítulo 5, versículo 18, que é o texto dessa exposição. Versículo 18 ele diz: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Para que Jesus veio? Para tirarmos do controle do diabo. Quem é nascido de Deus não é controlado pelo inimigo, mas sofre ataques do inimigo. Por isso que precisamos ser diligentes na vigilância, diligentes na vida de oração, estudo da palavra e confrontar. Não podemos aceitar tudo em nome de Deus como se fosse de Deus. Temos que ter critérios. Não podemos cantar todas as músicas só porque diz que é evangélica. Não podemos ouvir todos os pregadores só porque diz que é pastor. Sejamos criteriosos, sejamos diligentes nisso. Por quê? O versículo 19 nos mostra. Olha o versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está onde? Está onde? No maligno. João é muito claro. E nós devemos reconhecer algo muito importante, meus queridos irmãos e irmãs. O nascido de Deus, ele é um embaixador neste mundo. O nascido de Deus, ele
é um representante do Deus nessa terra. O nascido de Deus, ele é aquele que aqui está para viver e ser a diferença. E aqui então João nos apresenta um terrível contraste. E é muito complicado isso, porque nós geralmente, quando classificamos as pessoas, quando nós tentamos estabelecer divisões, como é que nós fazemos? Rico, pobre, não é? Ou então vamos lá, classe A, B, C, D, E, F, G. Exagero um pouco, mas vamos lá. Quando nós pensamos nas pessoas, como é que nós identificamos? Como se faz essas identificações? Qual é a identificação que a Bíblia faz de toda a raça humana? Aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo. Caraca, que dureza, hein? Que mensagem impopular. Dizermos isso em alto e bom som nos tempos de hoje, daqui a um pouco vai ser cadeia. Sabia? Se continuarmos nessa frenesi, se continuarmos nessa caminhada, você dizer que alguém é filho do diabo, você está cometendo um insulto que é digno de prisão. Vai acontecer, irmãos, daqui a pouco. Pode ter certeza. João, ele não está brincando. João, ele fala na sua carta várias vezes. Ele faz a distinção: filho de Deus e filho do diabo. Isso não é para nos alegrarmos, isso não é para acharmos algo que temos prazer nisso, porque isso mostra a realidade de que aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados, estão mortos. Meus amados irmãos e irmãs, enquanto somos de Deus e guardados somos por Cristo, o que João está nos mostrando é que as demais pessoas do mundo são detidas às garras do diabo. Para pensar um pouquinho, quem são as pessoas que você se relaciona durante a semana? A verdade da Bíblia é a seguinte: se aquela pessoa não nasceu de novo, não crê em Jesus, ela está nas garras de quem? Do diabo. Calma aí, pastor, você está falando do meu pai, você está falando da minha mãe, você está falando do meu irmão, da minha tia. Pastor, calma aí, meu pai não é crente, mas ele tem muito mais caráter do que aquele irmão aqui da igreja. Vou apontar o dedo para ele aqui, pastor, aqui dali. Ele é um mau caráter, pastor, fala que é crente. Ah, crente bichuru. Meu pai tem muito mais caráter que ele. Nós, irmãos, nos esquecemos muitas vezes que a palavra de Deus é autoridade. Ela é verdade. Ela não tem erros. Então, o que João está nos mostrando é que quem não nasceu de novo, quem não colocou a sua esperança em Cristo Jesus, quem não segue a Jesus, está nas garras do maligno. E aquilo que eu escrevi aqui, e nem se dão conta de seu estado de escravidão e perdição. As pessoas estão perdidas e não sabem que estão perdidas. As pessoas estão indo para o inferno e acham que estão indo para o céu. O ecumenismo religioso do nosso tempo é terrível, é maligno, é demoníaco. Eu não sei se os irmãos viram, mas assistindo um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele falava que o Vaticano está para liberar uma declaração em que a reforma acabou. Hoje não precisamos mais da reforma e nem mais dos seus postulados. Por quê? Porque está tudo igual. Evangélicos é cheio dos católicos, tem a mesma fé dos católicos, católicos a mesma fé dos evangélicos, está tudo igual. Está tudo igual. Então não precisa mais. E está havendo um baixo assinado de vários pastores, estudiosos, protestando, rejeitando essa declaração que está para ser dita. Eu não sei se já foi proclamada, se já foi anunciada, mas foi o que eu ouvi do Augusto Nicodemos. Não é isso, irmãos, que está acontecendo hoje? Irmãos, temos que temer a Deus.
Não só isso, né? Mas eu falei aqui os católicos, mas a ideia é mais ampla. No Vaticano II, dentro das suas declarações, coloca o catolicismo como a grande religião que quer abarcar todas as demais debaixo de si. E a gente vê vários atos ecumênicos acontecendo. Irmãos, eu não sei se nós somos a geração que veremos a manifestação do anticristo, sofreremos a perseguição, a ira de Satanás, depois a vinda de Jesus. Mas se nós não formos, está muito próximo de ser. Talvez sejam nossos filhos ou os nossos netos. Porque pior do que está, vai ficar. Mas eu não sei se vai demorar muito tempo não para ficar pior. Está tudo muito igual. Nós precisamos estar atentos que nós somos embaixadores de Deus nesse mundo. Mas nós somos embaixadores que temos um inimigo. O diabo é o governador, é o príncipe deste século. E Jesus Cristo, aqui em João, é o próprio apóstolo João, falando acerca deste príncipe, deste governador. E Jesus colocando que ele não tem nada a ver com, que o príncipe deste mundo, nada tem a ver com ele. Jesus sim nos mostra a derrota desse governador. A Bíblia sim nos fala da derrota de Satanás. A Bíblia diz sim que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, e todo aquele que não for achado no livro da vida. Mas quem vai inaugurar o inferno é Satanás. É um lugar de sofrimento e dor para toda a eternidade. O que nós precisamos entender, meus amados irmãos e irmãs, é que nós somos embaixadores. Augusto Nicodemos, ele diz uma frase que eu achei muito oportuna e trago aos irmãos. Ele fala o seguinte: a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida, entorpecida, enquanto ele a conduz para a destruição. Isso é irrefutável. Você não tem como contrapor-se a isso, a essa verdade. O que nós temos que reconhecer, o chamado de Deus para nossas vidas. Vida cristã não é aqui dentro da igreja, é lá fora, no mundo, é dentro de casa, com nossa família, é no trabalho, é onde estamos, com quem nos relacionamos, aonde quer que estejamos, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. O Senhor nos confiou essa missão de fazermos discípulos, de proclamarmos o Evangelho da salvação. O Senhor nos confiou a missão de verdadeiramente nos contrapormos, nos posicionarmos, a irmos contra toda essa cultura dos dias que vivemos. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 18, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas dos Hades. Essa cultura maligna, queridos, essa cultura do entretenimento, essa cultura da prosperidade, essa cultura da vanglória humana, essa cultura do egoísmo, portas do inferno, que não conseguem resistir ao avanço da igreja de Deus. Precisamos, como igreja do Senhor, nos levantarmos, nos posicionarmos e avançarmos com fidelidade ao Senhor Jesus, às Escrituras, porque somos embaixadores. Ou seja, o que a palavra nos mostra aqui: eu sou liberto da escravidão do pecado, eu sou liberto do controle de Satanás, eu sou embaixador de Deus neste mundo. Mas João continua, olha o versículo 20. Ele diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma vez João faz um contraste doutrinário. É interessante nos lembrarmos que João está lidando com o início do gnosticismo. Já foi ensinado à igreja, o gnosticismo trazia um falso evangelho, um falso Cristo e uma falsa esperança. O gnosticismo dizia que Cristo não veio em carne. Você já sabe, não vou me delongar. O gnosticismo trazia um falso evangelho. Não importa o pecado, não existe mais o que você faz com o seu corpo não afeta o relacionamento com Deus. Se você quer ver uma vida em prostituição,
se você quer ver uma vida de bebedice, se você quer ver uma vida de mexerico, se você quer viver uma vida para si mesmo, isso não importa. Não importa o que você faz com o seu corpo. Pode viver a vida que você quiser. Isso não afeta o seu relacionamento com Deus. Isso é um falso evangelho. Uma falsa esperança. Somente aqueles que tinham a gnoses, que alcançavam um conhecimento superior, que era destinado a uns poucos, é que seriam salvos. Mas o apóstolo João, nessa carta, ele contrapõe tudo isso ao ensino apostólico, mostrando qual é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo e a verdadeira esperança. E o apóstolo João aqui, ele está sendo intencional, ele está confrontando, ele está indo de frente, ele está atacando, ele está defendendo a fé. Ele fala: vocês falam que vocês têm o verdadeiro conhecimento, vocês estão enganados. Nós que temos o verdadeiro conhecimento é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que habitou entre nós, o Deus que morreu e ressuscitou. Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, olharmos para as Escrituras e vermos aquilo que João está dizendo. Ele vai dizer da vida eterna. Olha aí no versículo 20, no final dele. É verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Olha só, não somente o conhecimento da salvação em Cristo, mas nós estamos em Cristo. Lembra que nós falamos sobre morrer? O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, foi sepultado. Lembra-se disso? É aqui, ó, exatamente isso. Estamos no verdadeiro. Exatamente esse mesmo ensino, em outra linguagem, com uma outra concepção, desenvolvimento teológico de João, diferente daquilo que Paulo trabalha. E em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é Jesus. Vamos lá para o Evangelho de João, o mesmo autor dessa carta. No Evangelho de João, capítulo 17, nós encontramos uma declaração belíssima de Jesus nessa oração sacerdotal. Olha o que Jesus diz, João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus, é estar em Jesus, é seguir a Jesus, é servir ao nosso Senhor. Ou seja, o nascido de Deus é convicto da vida eterna. A minha esperança não está na força do meu braço. A minha esperança não está na minha religiosidade. A minha esperança não está nas minhas obras. Não coloquei naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus fez. E alcançado por Cristo, sou capacitado a obedecê-lo. Por isso que o próprio João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Às vezes, pastor, mas é tão difícil fazer isso. É tão difícil fazer morrer a minha carne. Meu querido irmão, minha querida irmã, o pior Jesus já fez, ele morreu por nós, o nosso velho homem morreu com ele. Aquilo que nós não poderíamos fazer, ele já fez. O que ele pede para nós, ele nos capacita a fazê-lo. Então, a última convicção aqui do nascido de Deus, a última postura do nascido de Deus é o versículo 21. Olha o versículo 21, queridos. João diz o quê? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é isso? O que João está aqui, na verdade, pedindo, dizendo, conclamando? O que precisamos compreender como nascido de Deus? É que o nascido de Deus, ele é vigilante na doutrina. O nascido de Deus é vigilante na doutrina. Mas pastor, você não está forçando o texto não? Porque o texto não está falando nada de doutrina. Você não está exagerando não, pastor? Meus amados, da onde vêm os enganos? Da onde vêm os falsos ensinos? Da onde vêm as heresias? Quem é o gerador de tudo isso? Os ídolos. Os ídolos são a essência dos falsos ensinos. Os ídolos
são a essência do engano. E quando nós consideramos isso, é importante que nos lembremos que Éfeso é a capital da Ásia Menor. É importante que recordemos que em Éfeso havia inúmeros ídolos. O templo de Diana estava em Éfeso. Éfeso era o centro do culto pagão. Naquela cidade metropolitana, era uma cidade e que sabia de tudo, meus irmãos. Nós sabemos que o comércio, o sincretismo religioso era o modo de vida dos efésios. Os ídolos reinavam e a própria cultura romana, cultura helênica, favorecia para que cada um tivesse o seu próprio Deus, mas desde que adorasse ao imperador. O culto ao imperador era inegociável. E o que temos aqui é um contexto, é uma cultura, é uma sociedade que está acorrentada aos ídolos. Quem se lembra da exposição do livro de Atos vai se lembrar, quando eu preguei no capítulo 19, que trabalha nesse contexto. É importante reconhecermos que o gnosticismo ele é fruto desse sincretismo. O gnosticismo ele foi uma tentativa de conciliar a fé cristã com o misticismo e a cultura helênica, com a filosofia de Platão, com as ideias, com a cultura grego-romana. E por isso que eles não descartaram a ideia do Evangelho, mas modificaram. Então, quando o apóstolo João nos fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ele está escrevendo àqueles que estavam, que conviviam, que respiravam a idolatria. Ou seja, guardar-se dos ídolos é ser vigilante. Guardar-se dos ídolos, meus irmãos, é estarmos atentos à doutrina, ao ensino que eu aprendo e que pratico. O que eu estou ouvindo na minha igreja é bíblico? É doutrinariamente correto? Ou basta até dentro de uma igreja levantar minha mão, sentir aquele arrepio da glória a Deus, aleluia, ouvir uma mensagem e ir embora para casa? Qual é a mensagem que predomina nos púlpitos de hoje? Você vai vencer. Deus vai fazer os seus sonhos realizar. Não é? Você é muito bom. Você é lindo, não é? Não é isso, irmãos? Ou eu estou errado? Eu sou uma pessoa que estou fora de sintonia. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos compreender que, conquanto Jesus nos guarda do maligno, é o nosso dever sermos vigilantes na doutrina, estarmos atentos aos falsos evangelhos de nossos dias. Será que estamos atentos? É aquilo que eu falei na semana retrasada. É todo mundo irmão? Meus amados irmãos e irmãs, eu sei que a mensagem da palavra de Deus é dura. Mas quem tem coragem de falar? Quem tem coragem hoje de se posicionar? Nós precisamos estar atentos porque a igreja em Éfeso enfrentou o que? O gnosticismo. Nós enfrentamos hoje o gnosticismo? Não. Na forma como a igreja primitiva no primeiro, segundo e terceiro século enfrentou, não. O gnosticismo foi a pior ameaça da igreja nos primeiros séculos. Houveram mais de 20 formas diferentes de gnosticismos. Aqui no primeiro século é o proto-gnosticismo, é o começo desse falso ensino que adentrou a igreja. Mas hoje nós não lidamos com o gnosticismo como nossos irmãos do passado lideram, mas hoje nós enfrentamos o que? A secularização da igreja. Nós enfrentamos o que hoje? O pragmatismo eclesiástico. Está dando certo? Está dando resultado? Não importa, o que importa é ter resultado. E não importa é ter casa cheia, isso que importa. Se esse ensino enche a casa, se essa prática o pessoal gosta, se isso é atrativo, opa, vamos usar isca, né? Quando você vai pescar, tem vários tipos de isca. Vamos usar todas as iscas. É isso, irmãos? Se uma pessoa não é atraída ao Evangelho de Deus, não é atraída à cruz de Cristo, não é atraída ao Senhor Jesus, ela não vai ser salva.
A igreja de Deus, a igreja de Cristo, não precisa desse pragmatismo eclesiástico de nossos tempos. Qual que é o desafio que enfrentamos hoje? Lá em Éfeso, era o gnosticismo, mas hoje é o liberalismo teológico. O evangelho água com açúcar. O texto bíblico não é inerrante. Olha, a Bíblia não é palavra de Deus, sabia? O liberalismo teológico seria isso. A Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia talvez ela contenha, talvez ela se torne. É isso que o liberalismo ensina. Olha, a Bíblia tem muitos erros, viu? Tem erros aqui. Se você for analisar, você vai encontrar erros na Bíblia. É isso que o liberalismo teológico ensina. A Bíblia não é autoridade. Ok? A Bíblia é um livro como qualquer outro. Ela não é autoridade de fé. É isso, irmãos. Quantas igrejas hoje não falam isso de maneira tão clara, que acreditam sim, mas a prática mostra que acredita nisso? Não sejamos ingênuos. O liberalismo teológico está impregnado na igreja de hoje. O marxismo cultural, essa defesa de classes menos privilegiadas ou prestigiadas, aí vem tanta porcaria, tantos movimentos que distorcem a igreja, o evangelho, o homem, a mulher, o ecumenismo religioso. Hoje, posicionar-se doutrinariamente é pedir para morrer, não é? Se posicione doutrinariamente com firmeza para você ver. Você vai levar tanta pedrada. Mas isso aconteceu com Paulo, né? Paulo, quando estava na sua segunda viagem missionária, em vários momentos ele levou muita pedrada porque ele se posicionava, não é? Olhemos e vejamos a mercantilização do Evangelho. O Evangelho tornou-se produto que as empresas vendem. Meus amados irmãos e irmãs, é muito importante que nós, ao terminarmos hoje essa série na primeira carta de João, com temor diante de Deus, façamos uma autocrítica. Primeiramente, para vermos se nós verdadeiramente estamos nos rendendo a esse Deus, exaltando, glorificando, adorando como devemos. Para ver se verdadeiramente a nossa fé ela está comprometida com as Escrituras ou comprometida com nossos interesses. É importante que nós paremos e vejamos que eu não sou mais escravo do pecado. Não, isso é tão bom para mim. Porque quando eu olho para mim e vejo como eu sou miserável, eu vejo como eu careço da graça e da misericórdia de Deus. Eu falo, Deus, obrigado porque meu velho homem foi crucificado. Não sou mais escravo. Eu quando peco porque sou teimoso. Peco porque realmente é cabra safado. Mas Tu és misericordioso, estende a Tua graça, me capacita a amar e obedecê-lo. Obrigado, Deus, porque meu velho homem foi morto. Está sepultado. Sou nova criatura. Você se alegra por isso? Você vibra com isso? Deus, eu te louvo porque eu não sou mais controlado pelo diabo. Antes eu era escravo dele, eu era filho dele, mas a Tua maravilhosa graça me alcançou. O Senhor me gerou pelo Teu Espírito. Senhor, eu te louvo porque eu sou agora Teu embaixador nessa terra. Eu tenho um propósito muito maior na minha vida. O propósito da minha vida não é ganhar dinheiro nessa terra. O propósito da minha vida não é fazer riquezas. O propósito da minha vida não é ter status social. O propósito da minha vida não é parecer bem na fita, mas o propósito da minha vida é Te glorificar, é pregar Teu Evangelho, é influenciar pessoas a Cristo Jesus, é poder amar como o Senhor amou. Eu Te louvo, Deus, porque a vida eterna é uma realidade. Eu já estou em Cristo Jesus. Eu sei que quando a morte chegar, Deus, eu sei que quando chegar o meu fim, minha data de validade aparecer,
eu não tenho do que duvidar, porque eu estarei contigo. Amém. Obrigado, Deus, pela salvação. E hoje quem veio de manhã ficou maravilhado com o doutor, fugiu o nome do camarada, Adalto Lourenço. Que fantástico de manhã. Irmãos, eu lamento que vocês não vieram, perderam. Vem para a igreja de manhã, não fica em casa não. Descansa à tarde. Foi tão bom. E Deus, obrigado porque o Senhor me dá a tua palavra, que é autoridade, que é inerrante, a tua palavra que me conduz. Obrigado, Senhor. Irmãos, é isso que eu creio. É para isso que eu estou entregando a minha vida. É para isso que eu quero morrer. Eu não sei qual é o propósito da sua vida. Eu não sei para que você tem vivido. Eu não sei o que você quer da tua vida. Mas a minha oração, meu clamor a Deus, é que você também encontre essa mesma esperança que eu encontrei em Cristo Jesus, o seu Evangelho. É que a sua vida seja também para a glória desse Deus. E você possa, nos anos que Deus lhe der, viver para a glória do Senhor. Amém. Você não é mais escravo do pecado. Qualquer tentação que seja, em Cristo Jesus, você pode obedecer ao Pai. Vamos orar? Quero convidá-lo a colocar diante de Deus a sua vida. Eu não sei se você já é nascido de Deus, mas se há alguém nessa noite que não tem convicção da sua salvação, e você nessa noite ouvindo a palavra, o Espírito de Deus abriu os seus olhos, deu entendimento a você, e você reconhece que não pode viver mais assim, eu o convido em nome de Jesus a confessar a Deus seus pecados agora, a pedir ao Senhor perdão, colocar toda a sua esperança em Cristo Jesus, e depois me procure. Porque se você não é batizado, vamos ter uma caminhada de preparação. Se você já é batizado, uma vida de aprovação por Deus. Mas não fique como você está, se posicione. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, porque como é bom lermos a tua palavra e reconhecermos a verdade do teu Evangelho. Ó Pai, reconhecemos, ó Deus, que a palavra do Senhor é clara, é límpida, é transparente. A tua palavra não deixa dúvida da verdade. E ó Senhor, reconhecemos que se não fosse por tua misericórdia, se não fosse por teu grande amor, se não fosse por tua justiça, se não fosse pela obra que teu Filho Jesus realizou, nós permaneceríamos mortos e perdidos. Santo Deus, obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna, obrigado pelo perdão de meus pecados. Ó Pai, capacita-nos, ó Deus, a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Capacita-nos, ó Pai, a viver uma vida de acordo com a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, proclamar o Evangelho da Tua salvação a todos, indistintamente. Que não venhamos nos calar, mas que possamos nos posicionar. Que possamos, ó Deus amado, verdadeiramente termos alegria de vermos aqueles que o Senhor salvará e se unirá a nós, para juntos vivermos a fé, a comunhão, e fazermos novos discípulos de Jesus. E agora, com o teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana na presença do Senhor e possamos compartilhar as boas novas do Evangelho da salvação. Vamos na paz do Senhor.